Saudações aos ouvintes da Rádio Atlan. Estamos iniciando mais um programa, Atlan Painel. Nesse programa nós respondemos perguntas dos ouvintes. Nesse programa de hoje, nós temos aqui uma pergunta. Qual a importância do animal doméstico? A gente tem um animal em casa, convivência com adultos, se é bom para a pessoa, assim, digamos, uma pessoa de alguma certa idade, que se sente sozinha, ter um animal. Perfeito. O meu abraço a quem nos escuta através da Rádio Atlan, programa Atlan Painel. Um animal em casa, chamado animal de estimação, passa a ser um foco vibratório muito interessante. É algo que normalmente é muito precioso. Nós não temos ideia do bem que a alma de um cachorrinho, a alma de um gato, a alma de aves, principalmente patos, os próprios gansos e papagaio. Essas alminhas, elas têm um poder de gerenciar inconscientemente fluxos energéticos desagradáveis e poupar para alguns dos membros da casa problemas, poupar aquelas pessoas de problemas que nós ainda estamos longe de compreender, mesmo com a revelação espiritual, mesmo com todo o arcabouço que hoje nós já temos de informações sobre a questão do contexto espiritual por trás da vida terrena, mesmo todos aqueles que se dizem espiritualizados, sabendo que por trás de cada corpo vivo há sim uma alma, um espírito, estruturando aquela personificação, aquela individualização, mas ainda assim nós sabemos pouco sobre a importância desses seres nas nossas vidas. Aqui não falo, pois que não é o foco da nossa preocupação. Aqui já nem falo de como os próprios psicólogos às vezes aconselham o animal de estimação para pessoas idosas ou para crianças, né? Porque o sentir-se querido, né? O sentir-se feliz. Eu tenho um familiar que dizia, que sempre me disse que tinha um cachorro em casa porque ele tinha uma família grande, eram 6, 7, 8 filhos, uma coisa assim que ele... E ele dizia que a única pessoa que ficava feliz quando ele chegava em casa era o cachorro, porque era o único que vinha falar com ele, rabinho balançando, então ele se sentia feliz. Ninguém nem notava quando ele entrava e saía. Claro que ele brincava com isso, mas não deixa de exatamente representar para a gente, né, essa questão de sermos recebidos com afeto, com festa, né? E os animais fazem isso. Mesmo os que não são tão festivos como os cães, né? Mas nós temos que entender que no campo da revelação espiritual, que ainda não foi totalmente esclarecido, mas cada espécie da natureza terrena tem a sua natureza. Ou seja, cada espécie de ser vivo tem a sua natureza.
O jacaré tem a sua natureza de ser jacaré. O leão tem a sua natureza de ser leão. O papagaio, ou seja, quem determina isso? Aí é o DNA. Porque os espíritos desses animais são neutros. Eles não têm bagagem senciente no sentido de produzirem a razão ou de produzirem a consciência sobre si mesmos, né? Mas um leão é um leão porque o DNA dele o faz leão. A alma do leão não tem como não ser leonina. Só que a alma do leão não tem a menor simpatia acumulada pelo ser humano. Naturalmente, a alminha que nasce já com o DNA de cachorro já tem. Ou seja, há uma coletânea, sim, há uma colagem de vivências dessas espécies ao longo da evolução da natureza terrestre, e é importante que a gente perceba que as almas, elas fazem todo um processo evolutivo, desde o reino mineral, aí vem um meteoro, destrói a montanha, aí agora passa para o reino vegetal, você um dia é pé de coco, um belo dia morre, volta a ser pó, aí quando surge uma graminha, lá vai sua alma para a graminha, lá vem uma vaca, come a grama, a alma volta para o reino vegetal, aí se torna uma grande árvore, e assim a coisa vai. E isso se dá através das transições de fase, né? Chamado salto quântico. Até que você mergulha no reino animal, e o psiquismo então desperta sob a forma de instinto, e o instinto do jacaré, o instinto do leão, o instinto do papagaio, o instinto do cachorrinho tem exatamente a ver com o que a alma deles vem colecionando naquele tipo de DNA. O que é que eu estou querendo dizer? Que a alma de um cachorrinho, provavelmente, no que se refere ao reino animal, é mais evoluída do que uma alma que está no jacaré. A alma do cachorrinho ou já passou pela do jacaré, ou passou por outras experiências, mas assim, no reino animal não ainda racional, a espécie dos cães ocupa um lugar bem interessante. É como se, por exemplo, eu tinha um cachorro chamado Bareta, eu e minha irmã, né? E a gente sempre dizia, Bareta na próxima vida vai ser gente, porque só faltava falar, né? De tão inteligente que ele era. E nós tínhamos um outro cachorro, era Bareta, Yang, né? Yang não tinha lá a inteligência de Bareta. Yang era raça pura, Bareta era um vira-lata sem vergonha. Mas Bareta era de 100 a 0, né? O Baretão, ele, quando notava que minha irmã estava chateada com ele começava a fingir que estava com a dor na perna para minha irmã parar de brigar. Isso foi a história do atropelamento de Bareta, mas deixa para lá. O fato é que quando você tem essas alminhas, né? Então o cão, ele gosta de você e de todo mundo, ainda que você bata nele, bota em castigo, mas o cão ama incondicionalmente. Isso aqui deveria fazer com que a gente refletisse bastante. De todas as espécies da natureza, talvez a única que siga o conselho de Jesus seja os cães, apesar de não terem escutado diretamente, pois isso é estranho. Já os gatos não gostam de todo mundo, os gatos escolhem de que eles vão gostar. Às vezes alguém é dono de um gato, mas o gato gosta de outra pessoa na casa e não do dono. O gato é meio estranho. Então assim, cada alma tem a sua, né? E na interação dessas alminhas com os seres humanos, então quando essas almas amam, é uma riqueza de doação amorosa impressionante. Qual a importância de ter então um animal em casa? Então, além da questão psicológica de fazer bem às pessoas, né,
de complementar o senso de família, de transformar o dia dos humanos em algo mais agradável. Além de todos esses aspectos aí do bem-querer, da autoestima que a presença de animais provoca em muitas pessoas, há aspectos muito sutis. Eu me lembro uma vez um amigo meu tinha um familiar totalmente envolvido com drogas, né? E ele teve umas convulsões de madrugada e fomos eu e esse meu amigo lá. E tinha um espírito obsessor que dominava totalmente o nosso amigo, que era profundamente dependente de drogas pesadas. E o espírito, ele segurava uma corda, a corda estava amarrada no pescoço do irmão desse meu amigo, que era dependente. Cada vez que o espírito puxava, o corpo dele estava no chão deitado, porque foi como nós o encontramos, tinha lá uns delírios, uns tremes, uns tremores horríveis. E eu e esse meu amigo aplicamos todos os passes que a gente conhecia e nada de conseguir cortar aquele cordão. E a espiritualidade foi positiva, foi tentando me orientar, né? Em resumo, eu escutei que era para soltar um cão, um cachorro, alguma coisa assim. Aí eu perguntei para esse meu amigo: tem cachorro aqui nessa casa? Ou seja, na casa do irmão dele? Disse, tem. Eu digo: o bicho é grande? Ele disse: não. Eu digo: solta aí para ver o que acontece. Aí ele foi lá no muro, soltou e veio um cachorrinho pequeno, pretinho, muito bonito, pelo corredor, aquele latido de cão com um certo sofrimento, né? Veio aí, subiu em cima do dono dele que estava deitado e começou a lamber aqui no peito dele, na boca. O cara estava meio desacordado. Aí os espíritos deixaram a gente perceber. A partir dessa hora, o espírito obsessor puxava a corda e já não conseguia. Por quê? Porque o amor do cão tinha feito o que os passes magnéticos meus e do meu amigo, e do amor da gente, em especial desse meu amigo que era irmão dele, ou seja, o amor do cão é muito superior ao amor humano, no sentido da incondicionalidade, da pureza, Então, diante de um fato desse, você vai dizer o quê? Que o amor de um cão vale mais do que o amor humano. Óbvio, estou dizendo as coisas dentro da perspectiva da pergunta: qual a importância da gente ter alguém assim perto da gente? É muito importante. Mas nem sempre a vida permite, por uma série de outras questões, até de higiene, às vezes, de comodidade ou de impossibilidade de onde se mora, você ter animais domésticos, mas tê-los faz muito bem. Os egípcios, eles adoravam, durante um certo período da história egípcia, tinha que ter gato em casa. Já em outra, gato era totalmente proibido. Mas assim, os gatos, se você observar, os felinos têm um porte de uma arrogância. Você olha para um tigre, você olha para um leão, você olha para um gato, eles têm uma arrogância, entre aspas, uma prepotência no parar, no olhar. Os cães não têm isso. Realmente. Não é? Então, isso esconde processos espirituais por trás disso que a gente nem imagina a origem disso. Quando eu falei que a espiritualidade ainda não explicou tudo, ou muitos assuntos, a humanidade, é porque primeiro a gente precisa entender a condição humana. Estamos longe ainda de entender os compartimentos que os nossos espíritos têm e que determinam o que cada um de nós termina sendo enquanto ser humano. Mas em estágios inferiores à da condição humana, porque somos racionalmente despertos, nós temos senso crítico, intelectualidade, razão filosófica, bom humor, imaginação, nós temos uma série de faculdades que os nossos irmãozinhos não têm. Eles são só instinto. Como são só instinto, eles, entre aspas,
expressam 100% da ditadura do DNA deles, da espécie, mas também do que a alma daquela espécie vai colecionando e termina criando perfis muito próprios, né? Mas isso é uma outra história. Mas enfim, eu tive o o privilégio de, na minha infância e adolescência, eu e minha irmã, nós tínhamos em casa cães, gatos, papagaios, até sagui a gente tinha, um macaquinho pequeno. Era um zoológico. Nós tínhamos cágado, que é uma espécie de tartaruga pequena, né? E assim, meu avô materno criou cobra dentro de casa, era uma cobra papa-ovo. Ele construiu uma jaulazinha de 1 palmo de altura, né, com a portinha, então a cobra entrava e saía. Comia lá os ovinhos de galinha, né? Então assim, e eu me lembro meu avô me explicando como era gratificante para eles, né, fazerem isso. Hoje todo mundo era preso pelo IBAMA, porque nessa época as coisas eram vistas de forma diferente, né? Mas em resumo, se você pode ter um animal de estimação em casa, se não for algo que prejudique a higiene, é importante, muito importante. Porém, em não tendo, não há problema algum. Mas é muito difícil uma casa que tenha crianças e animais que haja problemas de encosto espiritual, de negatividade, de crianças com maiores problemas, porque os animais, a alma deles operam num padrão de consecução, num padrão de contribuição para com a alma da espécie humana que a gente nem imagina. Mas, por enquanto, é o que a gente pode dizer para refletirmos aí sobre o assunto. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orvum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.